Bom dia, Dom Fernando. A mensagem do arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido. Muito bom dia, meus queridos filhos e filhas, ouvintes da nossa rádio Olinda. Hoje, dia 9 de junho, é o aniversário natalício da minha irmã Dulce. Dulce é uma fiel ouvinte deste nosso programa, e não somente ouvinte, mas também divulgadora. Ela colabora, com o Clube dos Ouvintes, e a ela a nossa gratidão pelo carinho, para com a Rádio Olinda, e os nossos parabéns, pelo aniversário natalício, pela pessoa que ela é, dedicada à família, à comunidade. Portanto, uma pessoa muito amável e muito querida. Hoje a igreja celebra a memória de São José de Anchieta. Ele nasceu na Espanha em 1534. Tornou-se padre jesuíta e missionário no Brasil durante a segunda metade do século XVI. Dedicou-se principalmente a catequizar a população indígena, da qual foi defensor incondicional. Foi também historiador e poeta. Faleceu em 1597 em Vitória, no Espírito Santo. Foi declarado santo pelo Papa Francisco em 2014. São José de Anchieta, o apóstolo do Brasil, interceda em favor dos atuais povos indígenas. E continuemos, com a nossa catequese a partir do Catecismo da Igreja Católica. Estamos na segunda parte, tratando dos sacramentos, e nos últimos programas falando do sacramento da ordem. Nos encontramos agora no número 1557, que assim nos fala: o Concílio Vaticano II ensina, pois, que pela sagração episcopal se confere a plenitude do sacramento da ordem, que tanto pelo costume litúrgico da Igreja, como pela voz dos santos padres, é chamado o sumo sacerdócio, o ápice do ministério sagrado. Portanto, neste primeiro parágrafo, nós podemos ver a honra, que representa ser bispo, apesar de nossa indignidade. Mas qual é a missão do bispo? É, de fato, ser elo de unidade. O bispo procura fazer por onde a igreja caminhe, em torno de um pastor que procura seguir o exemplo do bom pastor, que é Jesus Cristo. Por isso, como diz aqui o texto, a igreja o chama de sumo sacerdote, pelo fato de estar cumprindo esse papel, procurando fazer por onde a igreja caminhe, trilhando os passos de Jesus. E o texto continua dizendo: a sagração episcopal, juntamente com o munus de santificar, confere também os de ensinar e reger. De fato, mediante a imposição das mãos e as palavras da sagração, é concedida a graça do Espírito Santo e impresso o caráter sagrado, de tal modo que os bispos, de maneira eminente e visível, fazem às vezes do próprio Cristo mestre, pastor e pontífice, e agem em seu nome. Os bispos, portanto, pelo Espírito Santo que lhes foi dado, foram constituídos verdadeiros e autênticos
mestres da fé, pontífices e pastores. Então aqui está um destaque especial no início desse parágrafo para o tríplice munus que o bispo exerce, que também é dado aos párocos quando assumem a sua missão paroquial. É o munus de santificar, ensinar e reger, ou governar. Então o bispo procura esforçar-se por primeiramente viver a santidade, procurando ser uma pessoa de oração e de ação, fazendo com que todos os seus fiéis possam realmente caminhar nessa direção. Então, santificar é a missão principal do bispo. Depois, ensinar e reger, ou seja, procurar instruir as pessoas na fé e guiar a igreja, coordenar a missão, fazendo com que os bens da diocese, das paróquias sejam bem administrados. Tudo isso faz parte do munus episcopal, assim como também exerce esse mesmo munus o padre na paróquia que ele está à frente. E lá no final, está dito também que os bispos são os mestres da fé, pontífices e pastores. Os mestres da fé, independentemente da sua cultura, do seu conhecimento, mas é a missão que a igreja lhe confere. Pontífices, porque ele faz a ponte, ele procura ajudar as pessoas a caminharem para Jesus. E pastores, porque tem como modelo Jesus Cristo, que é o pastor maior. E o bispo então procura, na sua humildade, na sua indignidade, procurar também exercer esse munus. Por isso nós precisamos muito das orações da comunidade, da oração dos irmãos. Que tenham todos um dia maravilhoso. Amanhã, se Deus quiser, voltaremos a nos encontrar. E sobre todos vocês venham as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.